justamente, a gente, como transatlântico, tem que estar olhando, porque o jet ski também te leva de um lugar a outro na água. Só que esse pode ser uma ajuda e pode ser também um risco para seu negócio. Então, você tem que estar junto para co-criar algo que depois vai poder fazer seu transatlântico muito mais forte e você vai ajudar a que o jet ski seja muito mais forte também. Então, é uma relação de ganha-ganha. Eu vou chamar agora ela, que é gerente de inovação aberta e ecossistemas digitais, Head da Onono, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BAFSP. Ornella Nitardi, com o tema Inovação Aberta como Ferramenta de Competitividade. Ornella, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. O palco é todo seu. Obrigada, Ana, obrigada, Silvia, obrigada a todo mundo, que é difícil falar depois do almoço, né? Estão todos mais ou menos acordados, é um pouco com sono, mas vamos tentar fazer uma conversa bem divertida. E a Ana fez uma pergunta e eu trago outra, e vamos trazer muitas perguntas, e a ideia é que podermos conversar. Falamos que o título da conversa de hoje era Inovação Aberta como Ferramenta de Competitividade. Eu questiono isso, e a ideia é que justamente trazer um case para mostrar que realmente, se realmente vocês vão achar que é o que não é uma ferramenta de competitividade. No final da conversa, a gente depois define qual que é a resposta. Rapidamente, vou me apresentar. Eu sou responsável de inovação aberta na BASF, e falamos um pouquinho mais sobre o que é isso. Eu sou argentina. Eu conheci Florianópolis como turista, como qualquer argentino que vem aqui como turista. Quando era criança, choveu todos os dias, então não conheci nada. Então, estou muito feliz de estar aqui com Sol e poder estar aqui compartilhando a minha experiência que fiz depois de vir para Floripa pela primeira vez, e espero que não seja a última. Então, estou muito feliz pelo convite. E eu trabalho na BASF há 12 anos. Eu me formei em Relações Internacionais e Ciência Política. Vocês se perguntarão que tem isso a ver com inovação. E, justamente, trabalhei muito tempo na área de sustentabilidade. E sustentabilidade tem tudo a ver com inovação. Então, quando depois apareceu a oportunidade, eu trabalhei muito criando os programas de empreendedorismo e de inovação dentro dos diferentes países. Eu trabalhei na Argentina, na Alemanha, no Chile e agora aqui no Brasil como responsável regional. E fui trabalhando com umas equipes totalmente voluntários que não eram dedicados especificamente para isso, porque as empresas às vezes não acreditam que tem que criar uma área para isso. Primeiro colocam voluntários e depois, quando veem que realmente vai dar certo, aí criam a área. Então, justamente, isso não foi exceção na BASF. E aí fomos criando essa jornada. E, para mim, uma metáfora que é muito gráfica é como a gente cria portas onde tem paredes. E justamente esse é um pouco o nosso papel como inovação e principalmente como inovação aberta. Então, vamos lá. Essa é um pouco a minha jornada e o que trago aqui vou fazer um disclaimer para todo mundo ficar tranquilo. É um pouco o conceito de inovação aberta. Quem já aqui trabalha com inovação aberta? Vocês me vão perdoar, vão ouvir uma coisa que vocês já ouviram muitas vezes, então, se quiserem complementar, fiquem super à vontade. E, para o resto, espero que isso contribua também. E depois vou trazer um pouco do nosso case, nossos aprendizados, que deu certo e que não deu certo, porque isso é o mais interessante, o que não deu certo, para aprender e não fazer os erros de volta. Ok? Então, estamos listos? Vamos lá? Então, o que é a BASF? Conhecem a BASF? Sim, mais ou menos sim, perfeito. Então, eu não vou falar muito da BASF, mas porque eu quero trazer tudo isso conectando porque a gente trabalha com inovação aberta. Nós trabalhamos, o nosso propósito é criar química para um futuro sustentável, sim? E criar química não é molécula só. Não sei se tem gente com conhecimento de química, mas não é só molécula, mas é conexão. Então, como nós fazemos que nas diferentes indústrias onde nós atuamos, podamos oferecer soluções mais sustentáveis e que o produto final que vocês recebam como consumidores tenha um menor impacto ambiental e um melhor impacto na sociedade. Nós estamos um pouco mais atrás na cadeia, então a nossa responsabilidade é gigante nesse sentido. E vocês têm a BASF no dia a dia de cada um de nós. Nós temos, sim?
Desde o carro que a gente tem, o filtro solar, tudo tem produto da BASF. O shampoo, a alimentação no agro, depois nos nutrientes, nos corantes, nos aditivos, nas vitaminas, os suplementos, tudo tem química por trás. E poder trabalhar para fazer que essas soluções químicas tenham esses melhores impactos é uma responsabilidade grande e a inovação aberta vai ajudar nesse caminho. E como fazemos? Sendo criativos, abertos, responsáveis e empreendedores. Então, agora indo para o conceito de inovação aberta. Vou fazer a pergunta que provavelmente vocês já muitas vezes tenham visto, mas o que essas empresas têm em comum? E espero que todos conheçam, senão significa que eu sou muito velha. Tecnologia pode ser algo um pouco mais negativo, pensem. Bom, não existe mais, listo, vamos lá. Exatamente. Essas empresas, não só que... olha, a Nokia até que existe, mas mudou um pouco seu segmento. A maioria não existe mais, ou não existe mais no modelo que eles estavam e perderam lugar para outras empresas que estão trabalhando em categorias similares, sim? Como, por exemplo, a Xbox, a Apple e a Globoplay aqui, que eu conheci quando eu cheguei, que é muito bom. Agora, quando pensamos na inovação, então, justamente, essas outras empresas criaram, ocuparam um lugar que as outras empresas não enxergaram ou não quiseram fazer algo com o que enxergaram, que isso também é importante nesse momento, e criaram como a economia está se movendo dos negócios tradicionais, como estavam nessas empresas que já não existem mais, para os negócios da nova economia. Eu gosto muito desse slide porque mostra não é os logos dos clientes, mas sim como evoluem em cada negócio. Imaginem um mercado financeiro, os bancos tradicionais já mudando para os bancos digitais, as construtoras para sistemas de moradia de aluguel, como se chama? Assinatura, obrigada. Ou as asseguradoras e as empresas de saúde chegando a esses níveis de atendimento e nem falar do varejo, sim? Então, como essa transferência para a nova economia é muito relevante e quando nós pensamos nesse mercado que cresce tão rapidamente, é óbvio falar, e por isso estamos aqui, não vou dar uma resposta muito milagrosa, que é, para continuar sendo líderes no mercado no longo prazo, a gente tem que inovar. Mas inovar também é tudo e nada no mesmo tempo e gera muita pressão para a gente. Você tem que ser inovador, nós temos que ser uma empresa inovadora. Mas onde? Por onde começamos? Sim? Nos grandes desafios não solucionados nas empresas, que são basicamente as dores que a gente tem. Sim? E aí é onde entra o processo de inovação aberta como uma oportunidade e uma complementariedade. Por que estou falando aqui de inovação aberta, se isso garante um resultado maravilhoso? Porque justamente nós temos muitas coisas que não podem ser resolvidas diretamente. E enquanto a gente está testando e trabalhando nos laboratórios, muitas outras coisas estão acontecendo no mundo e nos nossos clientes que a gente tem que olhar. Então, vocês devem ter ouvido falar do conceito de ambidestria, que está agora na moda quando falamos de inovação, mas é justamente isso, como complementamos e como trazemos uma coisa mais ágil numa empresa que tem isso como core para trazer outras soluções que ajudem aos nossos clientes a trazer melhores soluções também. Então, quando esse conceito nasce, estávamos olhando um aumento dos investimentos de capital risco, estava um cenário empreendedor crescendo cada vez mais, o custo de P&D estava se tornando mais elevado, então, obviamente, quando o custo é mais alto, tem mais motivações para procurar coisas diferentes. Quem não ouviu falar que na restrição de custos ajuda a inovação, e uma falta de know-how em alguns temas específicos, o que fazia que o custo fosse mais caro. Então, como que a gente enxerga isso e fazemos a metáfora que talvez alguns de vocês já viram e nós gostamos muito de fazer, é a metáfora entre o transatlântico e o jet ski. A gente, como empresas, quando olhamos a inovação tradicional e todos os conceitos, somos como o grande transatlântico. Temos todos os processos, produtos, o melhor serviço, uma força de vendas gigante, tudo isso. E vamos por um caminho, temos tudo para oferecer. Mas, às vezes, isso é um pouco lento.
Sim, temos que ser sinceros. E, por outro lado, você vê que chegam uns jet skis que talvez não tem tudo isso diretamente tão estruturado, mas no momento de aparecer o iceberg, quem vai conseguir virar mais rápido? O jet ski. Eu estou respondendo porque espero que estemos todos de acordo com que isso vai acontecer. Então, justamente, a gente, como transatlântico, tem que estar olhando, porque o jet ski também te leva de um lugar a outro na água. Só que esse pode ser uma ajuda e pode ser também um risco para seu negócio. Então, você tem que estar junto para co-criar algo que depois vai poder fazer seu transatlântico muito mais forte e você vai ajudar a que o jet ski seja muito mais forte também. Então, é uma relação de ganha-ganha. E aí vem o conceito da inovação aberta, que isso não é aula de faculdade, mas eu gosto de deixar sempre porque é uma pessoa que criou esse conceito em 2003. Não é de ontem, é um conceito que já tem quase 20 anos. Não sou especialista em matemática, mas essa conta sai fácil. Então, em 2003 surgiu esse conceito, que é justamente como nós trabalhamos baseado em conhecimentos de fora das fronteiras da empresa. Sim? E isso requer uma certa exercício para levar para frente e tratar de que as pessoas embarquem e não só os caras que falamos de inovação, sim? Que seja uma coisa que transfira as fronteiras. E, justamente, o que eu trago aqui não é para explicar o processo de inovação aberta, que aí já conversamos um pouco sobre isso, mas sim que são processos complementares, como comentei antes. A gente não deixa de fazer P&D para ter inovação aberta. A gente complementa. Então, supondo, a gente desenvolve um novo ativo para o filtro solar. Isso fazemos no laboratório, normal. Agora, para um desafio de algo que não temos a solução no laboratório, a gente vai ficar fora se é uma necessidade do cliente e pode ajudar ao consumidor final? E pode ser um negócio importante, né? Porque não esqueçamos que isso é negócio. Não. Então, vamos abrir os desafios justamente de uma forma fora das fronteiras. E assim, trazemos oportunidades para fazer testes, sim? Pilotos, protótipos, que nós podamos validar ou nossos clientes e ver se realmente com isso podemos gerar um novo negócio que seja de valor. E não precisar 5 anos para desenvolver um produto que depois não sirva para nada. Sim? Então, eu estou sendo um pouco exagerada para mostrar as diferenças, mas é basicamente sobre isso que se trata a inovação aberta, para poder colaborar e ter protótipos e fazer esse conceito de errar rápido para corrigir rápido. Então, aqui trago alguns princípios e benefícios que são os que orientam, são gerais, mas são os que orientam o nosso accionar. Quando nós falamos de que com inovação aberta nós abrimos para outras culturas, não estou falando culturas de países, mas sim culturas corporativas, culturas de organização, transatlânticos, jet skis, you name it. Essa cultura de falhar mais rápido e barato, porque falhar barato faz com que seja melhor aceptado o erro, sim? Não focar somente no time interno, se a gente fala de coisas que estamos enxergando de outros horizontes de inovação, que vai ter uma palestra mais tarde sobre isso, a gente não sempre tem todas as respostas, nem deve, porque imagina se vocês estão pensando numa coisa muito futurista, vocês vão investir em ter recursos internos num momento que nem sabem o que vai dar? Talvez seja uma aposta um pouco arriscada, então vamos tentar trazendo os times de fora, que logo essa troca com times de fora faz com que você internalize os conhecimentos. Então, isso também é muito relevante e rico para acompanhar. Quando falamos dos benefícios, está na linha do que já falei. Conectamos de diferentes empresas para solucionar o mesmo desafio, reduzimos os tempos de desenvolvimento e podemos chegar a criar os logos que estavam desse lado no primeiro slide das mudanças do mercado, né? Então, por se até agora não ficou claro, os benefícios são muitos. Agora, o desafio é grande e como fazemos isso? Trabalhando com um conceito de mudança cultural para ir hacia isso e pensando que não é de um dia para o outro. Sim. Aí, um pouco a ideia é contar um pouco um case da BASF e qual que é o agente principal quando nós falamos de inovação aberta, que é uma coisa bem geral, é
o conceito do ecossistema, que o Silvio já comentou do conceito do ecossistema. Hoje, numa conversa, me falaram que cuidado com o conceito do ecossistema, que agora tudo virou ecossistema, tipo uma padaria é um ecossistema da farinha, e eu fiquei assim como, realmente é muito boa essa provocação. Então, cuidado quando usamos ecossistema, mas eu vou usar, porque era que tinha preparado. E a gente, quando fala de ecossistema de inovação, é justamente, não é só o BuzzFeed, meu fornecedor e meu cliente. Eu vou sair daí. Eu vou ir com os hubs de inovação, com as aceleradoras, com os investidores, com as consultorias, obviamente as startups, que são as nossas queridas aqui, e até com o governo e com as universidades. Então, a gente toma o que é melhor de cada um, e não é aqui, por exemplo, nós, BuzzFeed, setinhas para si, é setinhas entre elas. E a gente pode criar algo muito melhor. Esse é o desafio e esse é o grupo. E estão falando agora cada vez mais que o mundo não vai ser nem B2B, nem B2C, senão que as empresas que mais se destaquem no mundo vai ser as que tenham o melhor e o mais robusto ecossistema. Então, se isso está saindo na Harvard Business Review, tudo isso a gente tem que ouvir, né? Pelo menos. E qual que é o nosso desafio como empresa? Eu conto o nosso desafio como BuzzFeed, eu entendo que vários de vocês devem ter o mesmo, que é como promover essa cultura de inovação aberta e como isso gera valor nos 3 pilares da sustentabilidade, no negócio, porque é clave, no meio ambiente e também na sociedade. Então, aqui eu trago o exemplo da BuzzFeed, não vou investir nem 2 minutos explicando isso, mas para vocês verem, quando a gente fala de cultura de inovação, vejam em todos os lugares onde a gente tem inovação. É totalmente imanejável, sim? Em todas as áreas, há pedacinhos de diferentes tipos de inovação e programas de inovação aberta. Então, frente a isso, gerar uma cultura é bom porque vocês têm essa mensagem em todos os lados, mas é muito difícil de gerenciar. Então, qual que foi o nosso desafio? Transformar em diferentes programas e em uma oferta de valor e uns serviços de uma forma muito mais entendíveis para o mundo, estou falando de nossos clientes, nossos colaboradores e também o ecossistema, para justamente poder acompanhar essa transformação. Um desses é o Nono, que é o que eu vou comentar agora, mas também temos os programas que eu convido também a vocês conhecerem, a gente vai intercambiar depois mais. Pero, por exemplo, a Souvenir, que é das tintas decorativas, tem um programa que se chama Fora da Lata, para ir além da tinta. Sim? Hoje estamos trabalhando com impressão 3D de casas. E vocês se perguntarão que tem isso a ver com tinta. Essas impressões 3D têm que ser pintadas. Então, aí tem uma oportunidade de desenvolvimento. Para agro, hoje estivemos conversando com a vertical de agro aqui no Link Lab e na CATE. AgroStart também é um programa que nasceu aqui na América do Sul e se desenvolveu globalmente para trazer startups vinculadas a agro. Start to Care é a parte de nutrição, saúde e care chemicals e cosméticos, que também tem programas para startups. E a BuzzFeed Venture Capital, que também vamos falar depois, outra pessoa vai falar de Venture Capital. E aí vem o nosso case, que é o que eu estou contando aqui e que é a nossa casa, que é o ONONO, o Centro de Experiências Científicas e Digitais. Falamos de cultura, falamos de um monte de áreas trabalhando com inovação. Vamos criar um espaço onde isso seja tangível para todo mundo, que você possa experimentar isso, que você possa ver como a inovação e a transformação digital é muito mais que a indústria 4.0 e automatizar nas fábricas. Porque esse é um risco também. Então, criamos esse espaço, que é um espaço de coworking, com laboratórios, com Media Lab, com diferentes, e que é um espaço vivo, sim, que vai mudando de acordo às tendências que a gente vai enxergando no mercado, e especialmente nos mercados onde a gente atua. E fomos inaugurados em 2019. Desde 2019, a gente vem transitando uma jornada para mostrar cada vez mais o que é inovação aberta e trabalhando com desafios, voltando ao ponto inicial, de BuzzFeed, tradicional, sim, como um hub de inovação, e com desafios dos clientes da BuzzFeed. Então, vem uma empresa que é cliente nossa e fala, eu quero desenvolver um shampoo a seco. Não só seco no desenvolvimento e em tudo, para não usar água, não usar propelentes, nem nada. A gente tem a solução? Não temos. É um cliente importante? Sim. Podemos fazer? Por que não?
né? A provocação é essa, por que não? Vamos perguntar para o ecossistema, vamos falar com startups. E as startups que falaram, por que não? Vamos fazer. E já estamos desenvolvendo protótipos para esse tipo de soluções. Eu não posso abrir muito detalhe, mas esse é um exemplo de coisas que a gente faz aí. Então, trabalhamos com uma consultoria de inovação para conectar os desafios dos clientes com o ecossistema de startups e os nossos da BASF também. E que acontece nesse caminho? A gente que está nesse mundo conhece os conceitos, conhece as ferramentas e desenhamos algo tudo muito lindo e as pessoas vêm aqui e o que vocês fazem? São as salas das cadeiras coloridas, dos post-its, porque também somos os caras dos post-its também. E não é só isso. Então, a gente percebeu que não podíamos falar de inovação aberta e engajar sem deixar um pouco mais claro e mais tangível o que a gente fazia. Nós tínhamos diferentes formas e criamos um menu, como se fosse um cardápio de restaurante, mas um pouco mais nerd, porque tem a tabela periódica dos elementos da química, onde a gente sistematizou todas as soluções que temos vinculadas à inovação, os matchmakings, os demo days, o scouting, as cocriações. Por outro lado, toda a parte das experiências digitais, que tem a ver com a parte de conteúdo, porque justamente inovação aberta requer desses conteúdos para poder espalhar a mensagem, e mais quando se fala de inovação aberta na química, que falamos difícil sobre difícil, então precisamos simplificar e trazer isso. E as experiências científicas. A gente tem laboratórios dentro do nosso centro de inovação. Para que temos laboratórios? Porque justamente os clientes querem ver os protótipos funcionando. E os clientes estão perto do nosso escritório. Não vão ir ao laboratório que está a 300 quilômetros para fazer um teste rápido. Poderiam? Poderiam. É confortável? Não é. Podemos fazer mais próximo? Podemos. E isso tem sido um ganho muito, muito importante para a gente, porque, por exemplo, criamos um primeiro produto de concentrado, por exemplo, de produto de limpeza. Aí em contato com startups, que permite que o produto limpe igual ou melhor e não tenha que fazer logística de água. Trasladar coisas é caro, trasladar água é ridículo, sim? Salvo que você venda água, aí é outra coisa, mas se não, não faz sentido. Então, frente a essa dor, prototipamos aí, fizemos para produto de limpeza, os clientes de shampoo falaram, why not? Vamos fazer isso também. O laboratório, por estar do lado, prototipou também, funcionou, deu certo, produto lançado na América do Sul. Até aí, lindo, história de sucesso, tudo bem. A gente começou a trabalhar muito com economia circular, sim, porque faz parte da nossa estratégia. Reciclagem de plástico, os plásticos para reciclar precisam ser lavados. Esse produto pôde ser desenvolvido para limpar plástico. Está sendo lançado agora. Tudo isso em um prazo de total, 2 anos. Muito mais rápido que o que seria um desenvolvimento normal da indústria química. Então, eu conto um caso que deu certo porque justamente é como a gente mostra o que pode fazer. E tudo isso parecem quadradinhos, mas depois se combinam, porque, obviamente, o desafio não sempre vem tão clarito e concreto. E pensando na proposta de valor, aqui trago um pouco mais o resumo e prometo que já estou acabando para as perguntas. Nós trabalhamos, então, como falei, como consultoria de inovação e de experiências para a transformação cultural. Temos mais de 1 milhão de startups na base. Na nossa base, na verdade, nós usamos ferramentas e o contato com vocês aqui também vai ser ótimo, porque continuamos ampliando. Nós trabalhamos principalmente com startups do Brasil, mas somos olhar para a América do Sul. Então, isso significa que, trabalhando, por exemplo, com vocês, poderiam chegar a desafios dos outros países da região. Isso também é interessante, se as startups estão preparadas, é muito legal. Temos as metodologias de inovação, temos conexões entre o ecossistema e os especialistas da BASF, que isso também é bom, porque tem uma rede de mais de 110 mil colaboradores no mundo, muitos especialistas para ajudar. Podemos fazer parcerias de branding, às vezes as marcas estão querendo começar nisso e precisam de uma ajuda de branding, e isso fazer em conjunto, muitas vezes, é muito útil.
E na parte de experiências e conteúdos, a gente tem justamente uma equipe em específico para trabalhar com esses pontos. Hoje temos mais, aí diz 270, mas são 300 atualizados, soluções mapeadas no último ano, só no último ano, para desafios, como falamos, da BASF, mas de outras empresas clientes. Como comentei antes, falando de CMPC e de outros, a gente desenvolveu um mini Onono, que é um hub de economia circular. Economia circular, como falei antes, está dentro da nossa estratégia, a gente quer acelerar a transição para a economia circular e é um conceito que é muito lindo, todo mundo quer falar, mas é difícil de entender e que podemos agregar valor com isso. E que ninguém pode fazer o resultado sozinho, sim? Então, aí é onde a gente tem essa responsabilidade de conectar, de criar um novo ecossistema para a economia circular. Se alguém tem ideias, por favor, depois me procurem, porque é super bem-vindos. E a gente quer tangibilizar as soluções e os processos, principalmente de reciclagem, porque a gente está trabalhando com soluções de blockchain para reciclagem, para logística reversa para reciclagem, mas também com outros desafios, com inovação, com economia circular, que estamos abertos com as metodologias de cocriação, sim? E não podemos deixar de falar de cultura sem falar de movimentar o espaço e mostrar o que a gente faz. Não é só estar aqui contando, que eu estou feliz de contar, mas, às vezes, nosso principal não promotor é o nosso próprio colaborador. O que é triste, né? Mas se eles não conhecem, não podem amar como nós amamos. Então, a gente fez, sobretudo depois da pandemia, que todo mundo, entrou muita gente e muitas pessoas tinham esquecido o que tinha acontecido antes da pandemia, a gente fez muitos eventos para mostrar as diferentes soluções que são fruto do processo de inovação aberta. Fizemos uma InnoWeek, um nome muito criativo para chamar a Semana de Inovação, e também trabalhamos com programas de intraempreendedorismo. O que aconteceu? Todo mundo queria falar do metaverso, fazermos coisas no metaverso, sim? E mais quê? O que vamos fazer no metaverso? Vamos fazer um escritório no metaverso? O quê? Então, falamos, vamos parar aqui, vamos trazer conhecimento sobre o tema e vamos fazer um ideatom, sim? Pessoas trabalhando, pensando ideias de como o Web3 e metaverso podem ajudar aos nossos negócios, ou podem alavancar os nossos negócios. Surgiram coisas muito boas, também depois posso contar mais em detalhe. E para finalizar, então, falamos de cultura, falamos de evoluir com metodologias, de explicar de forma clara. E quando a gente fala, eu gosto muito desse slide, porque realmente é uma jornada. E hoje, provavelmente, muitos de quem está aqui na sala esteja nessa primeira era da inovação, sim? Poder lançar iniciativas, mostrar que está fazendo alguma coisa, ser visível com uma companhia. Estamos evoluindo para a era da colaboração, sim? Nós, como áreas de inovação, estamos desenvolvendo, estamos crescendo, estamos sendo conhecidas e procuradas, não só conhecidas, que isso é importante também. Algo que falávamos hoje com um colega da Arcelor é se nos chamavam ou nós tínhamos que ir a bater a porta. Então, isso também é uma parte de evolução para transitar hacia a era dos resultados. Como isso gera valor para meu negócio e não só para o meu branding. Sim. Que não é uma ou outra, são as duas, mas justamente como podemos evoluir mais e como podemos ter indicadores que realmente acompanhem esse processo. Então, quando nós fechamos esse ponto e essa evolução, nós, como área de inovação, como Onono, temos alguns mantras e sempre gosto de fechar com as mensagens-chave. É bom sempre deixar o que eu quero que nós levemos aqui como mensagem, que vocês podem aplicar para vocês. Como área de inovação aberta, somos um agente para explorar tendências e mitigar os riscos do futuro. Sim? Que essas jet skis não se volvam em minha contra e possam ajudar a construir algo melhor em conjunto. Somos apaixonados por problemas, não vou com uma ideia, senão realmente vou ouvir o seu problema e trabalhar e procurar uma solução, ou construir uma solução a partir disso. E criamos experiências transformadoras, porque a ideia é que quem venha a trabalhar com a gente leve algo que possa utilizar no seu negócio e na sua vida. Esse é o convite e esperemos que essa jornada de inovação aberta também seja transformadora para todos vocês. Agradeço muito o tempo e aqui tem os nossos contatos, estamos sempre abertos. Muito obrigada.